São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É mais um podcast da GNSS Engenharia, o podcast Serviço Raiz. Eu sou o engenheiro Matheus Genini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. Isso aí, Santiago. Mais uma vez estamos aqui em casa e trazemos como tema para o pessoal o que a GNSS prospecta para o futuro do mercado de trabalho. É uma questão que vem muito para a gente através dos nossos seguidores, dos nossos alunos, essa situação aí. Me perguntam, Matheus, beleza, você está dizendo que o mercado de trabalho hoje ele é muito bom, mas e o futuro? Os imóveis rurais, quando estiverem todos cadastrados, todos redondinhos, todos certificados, com que o profissional da regularização fundiária vai trabalhar? E hoje nós trazemos as respostas para ele aí. E aí, Santiago, você acha que esse mercado vai acabar? Você acha que é para a gente se preocupar com isso? Eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo, porque nós não vamos conseguir dar conta de tantos imóveis que tem. Nós vamos mostrar isso através de estatística hoje aqui. Nós separamos algumas estatísticas para vocês, para mostrar para vocês qual é a demanda do mercado de trabalho por profissionais de regulação fundiária rural. Tá bom? Então, se você ainda tem alguma dúvida, que esse mercado é promissor, que pode faltar imóvel rural para você fazer combo rural, então esteja aqui com a gente que nós vamos falar, dar dados estatísticos que vai comprovar o que a gente está falando aqui, né, Matheus? Isso aí. A gente da GNSS Engenharia entende que o mercado de trabalho da regularização fundiária é o mercado do futuro, é a profissão do futuro. Trabalhar com combo rural é o que vai manter o emprego dos engenheiros da regularização fundiária. E vamos provar isso para vocês através, como o Santiago falou, de números. Vamos começar então com os nossos primeiros números, já que a gente está falando muito de números. Santiago, você sabe quantos imóveis rurais existem hoje no Brasil? Exatamente. Matheus, eu vou te falar uma coisa. Nem eu sei, nem Murilo sabe, nem o presidente sabe, nem o INCRA sabe. Hoje, isso é um dado que cada um fala uma coisa. Então, nós falamos aí e tem cerca de 6,5 milhões. Então, mas cada cadastro fala o número. Então, essa é uma confusão de imóveis rurais. E é aquilo que a gente fala, né? Sobre uma reflexão lá sobre o nosso conceito lá sobre o imóvel rural 3D, né? Então, hoje nós não sabemos contar quantos imóveis rurais tem, ou seja, nosso cadastro não é nem 1D, né? Imagina 3D. Uhum. Santiago, isso aí que você falou é uma questão interessante, porque quando a gente definiu esse tema de podcast para hoje, eu dei uma pesquisada, né? Fui olhar esses dados, você também me mandou algumas coisas para pesquisar, e o que eu achei interessante é que às vezes o mesmo órgão tem duas informações diferentes com relação ao número de imóveis. E eu anotei aqui esses dados, deixa eu dar uma olhada. Hoje, o IBGE, eu acho que eu vou compartilhar a tela aqui com você, Santiago, para você dar uma olhada também. Eu não estava preparado para isso, não, para esse compartilhamento de tela, então eu fiz uma planilha bem simplesinha que está dando para eu entender, mas eu vou explicando para você, você vai entender também. Beleza. O pessoal tem que entender também, eu explico para o pessoal. Mas os nossos seguidores, eles são inteligentes, vão entender sim. Tá vendo a minha tela aí, Santiago? Tô vendo. Pronto, você tá dando para enxergar aí a minha planilha? Tô dando para enxergar a sua planilha, sim. Então vamos começar aqui por esses dados aqui, ó. Beleza.
o número de imóveis rurais que existem hoje, Santiago. Segundo o IBGE, no seu censo de 2017, ele diz lá que são 5.073.324 imóveis. Em 2015, no CAFI, tinham 7.442.515 imóveis registrados. E o SNCR, numa consulta feita no mês de maio desse ano, especial para esse podcast, a gente chegou a um número de 8.373.191 imóveis. Tirando uma média desses números, a gente chega a 6.963.010 imóveis. Ou seja, é muito imóvel rural e é muita confusão. A diferença de um para o outro é de quase 3 milhões, de mais de 3 milhões de imóveis rurais. A gente não sabe, talvez, o conceito de imóvel rural na contagem de cada órgão desse, mas a dúvida fica no ar, os números são muito diferentes e tá aí. A gente chegou numa média, porque são instituições federais que têm responsabilidade nos seus dados, então todos os dados são, digamos, confiáveis. Então a gente chegou a essa média aí de quase 7 milhões de imóveis rurais, Santiago. É isso aí, é isso aí. Então, como você disse, né? Estes dados aí não foi a gente que criou, né? A gente pegou por exemplo, do IBGE, do Censo, do CAFI, né? Da própria Receita Federal falando aí do CAFI, que tinha 7.400.000, né? E do próprio SNCR, né? Que a gente viu esses dados aí, né? Em todos os estados, né? Então, são dados, na verdade, como você disse, confiáveis, né? Mas eu creio que não representa muito tão bem a realidade. Isso traz, né? Isso traz que ainda nós não sabemos quantos imóveis rurais nós temos, né? Porque cada cadastro está dizendo, está mostrando um dado, né? E você vai mostrar outros cadastros aí, né? E eles não chegam nem próximo, né? Então é diferença de milhões, né? Então assim isso é muito falha essa contagem, né? E ainda tem isso e ainda tem esse conceito de imóvel rural que você falou, né? Então o SNCR ele considera o imóvel rural, né? Ele pode ter mais de uma matrícula no imóvel rural. Por quê? Porque se for do mesmo dono, se o imóvel se tiver uma parcela do lado da outra e ele for o mesmo dono, no próprio CCR ele considera um único imóvel rural, ou seja, pode haver diversas matrículas em um único CCR, né? Então, assim, ou seja, se for pela contagem de imóvel rural, né, por parcelas, que nem o próprio CIGEF conta, vai dar muito mais do que 8.373.000. Não é isso, Matheus? Isso aí. Porque o próprio CAFI também utiliza esse mesmo conceito, né? Então, com certeza, se nós formos levar em conta esse maior número aí do SNCR, com certeza vai ser muito mais imóveis rurais no Brasil, né? Muito mais do que 8.303.773. Mas aí você fez uma média, né, dos três e deu quase 7 mil imóveis rurais aí, né? 7 milhões. 7 milhões. É isso aí, Santiago. A gente até entende, talvez, a diferença dos dados, mas, querendo ou não, gera confusão. O censo, a gente sabe que é aquela situação, o agente lá do IBGE, ele vai no imóvel, então tem uma certa dificuldade, talvez explique um número inferior,
o SNCR tem essa situação aí que você citou do imóvel rural, e a gente entende, mas a confusão está aí. E, independente disso, a gente sabe que são muitos imóveis rurais. É muito imóvel rural, e principalmente quando a gente associa esse número ao número de profissionais que trabalham com regularização fundiária hoje no Brasil. A gente não tem ao certo esse número de quantas pessoas trabalham com regularização fundiária, mas o principal serviço prestado por profissionais dessa área hoje é a certificação junto ao INCRA. E junto do INCRA, nós conseguimos, no portal lá do CIGEF, ter uma base de quantos profissionais trabalham com isso hoje em dia. Eu fui lá, eu fiz essa pesquisa e eu cheguei a esse valor aqui. Eu pesquisei por estado e eu cheguei ao valor de 11.159 profissionais trabalhando com regularização fundiária junto ao CIGEF hoje no Brasil. Ou seja, é um número que, para a extensão do Brasil, ele é muito pequeno. E para o número de imóveis rurais, para o território rural que existe hoje, é muito pequeno. Isso vai dar uma média muito grande de imóveis rurais por profissional. Tanto que hoje a gente tem uma parcela de apenas registrados junto aos órgãos do INCRA, que é o SNCI, que era a primeira e a segunda norma, e o CIGEF da terceira norma, somando os dois, 647.278 imóveis rurais. São 582.131 registrados pelo CIGEF. Isso são dados de ontem. Eu, fazendo essa pesquisa para trazer para cá, era muito dinâmico. Tipo assim, você via o número, se você voltasse no site, quando você voltava já tinha 2, 3 imóveis registrados. É muito dinâmico. E o SNCI, segundo o INCRA, são 65.147 imóveis rurais registrados na primeira e na segunda norma. Ou seja, Santiago, é muita demanda e pouco profissional. Se a gente admitir ainda que desses 11 mil aqui, talvez pessoas tenham se cadastrado lá, se credenciado e nem trabalhem hoje com regularização fundiária. Perfeito, que existe muitos aí, né? Então você trouxe um dado aí, importantíssimo, Matheus. Vá para cima aí, sobe um pouco essa planilha aí. Você trouxe o dado da certificação, né? Então, certificadas no CIGEF tem 582.131, né? Lá de 14 de maio. A gente está fazendo esse podcast dia 15 de maio, né? Então, dia 14 de maio, 582.131, né? Então, assim, mais 65 mil, ou seja, você vê, Matheus, quanto foi importante a criação do CIGEF, né? Esse número, ele traz aí, né, reflete a importância do próprio CIGEF, né? Então, assim, o próprio CIGEF foi criado ali em 2013, né? 2012, 2013. Então, desde 2002 até 2013, mais ou menos, 10 anos aí foram 65.147 certificações, né, pela primeira e segunda norma. E só o CIGEF, nesses últimos anos aí, nesses anos que ele está, mesmo com todas as atualizações que precisam ser feitas, nós já certificamos 582.131, né? Então, assim, e falta muito, né? Se você for abater esse número aí da sua média ali de imóveis rurais, faltam quantos imóveis rurais a serem certificados, Matheus? Você fez essa conta aí? Espera aí, Santiago, você está muito apressado, Assim a gente vai acabar o podcast rapidinho e não vai mostrar para o pessoal o tanto de serviço que eles vão ter e o tanto de tempo que eles vão ter no mercado de trabalho. Antes de falar isso aí, Santiago, eu queria que a gente também se atentasse para um outro número que eu estou mostrando aí na tela agora. Se você observar, Santiago,
são mais de 500 mil imóveis a mais registrados pelo SIGEF. Agora, se a gente for observar no valor da área, não tem tanta diferença assim do ponto de vista percentual, porque são 500 mil imóveis a mais e só aumentaram cerca de 70 a 80 milhões de imóveis rurais, ou de hectares. Perfeito. Na verdade, é um dado interessante que você trouxe aí. Eu não olhei esse total de área, não comparei, mas assim, isso aí se deve aos prazos da certificação, é isso? Então, como vocês devem saber, existe prazo para as áreas serem obrigadas a serem certificadas, tá bom? Então, veio lá as áreas maiores, né? Elas vinham diminuindo o prazo. E hoje, as áreas de 100 hectares ou mais, né, que fizerem qualquer trâmite junto ao cartório, né, qualquer trâmite de desmembramento, remembramento, venda, elas vão precisar ser certificadas, né? Então, as áreas de 100 hectares ou mais. Mas, logo no início, quando se deu lá a criação da primeira norma, da segunda norma, eram áreas de acima de 1.000 hectares, né? Então, se elas fizessem qualquer trâmite, elas precisariam da certificação. Então, esse resultado mostra isso, né? Que as primeiras áreas a serem certificadas foram áreas maiores, né? Foram áreas maiores. E com o tempo, como o tempo veio caindo, então veio caindo as áreas dos imóveis rurais a serem obrigados a fazer a certificação, né? E hoje nós temos aí de 100 hectares ou mais. Então, o próprio SIGEF, ele pode estar, com certeza, nós estamos certificando áreas menores, muito menores que as certificações da primeira e da segunda norma. E esse dado reflete muito bem isso aí, Matheus. Com relação às áreas também, uma outra observação que a gente pode fazer, se a gente pegar o valor de área, a gente observa que já existem 325.769.610 hectares registrados junto ao INCRA. E comparando esse número com o número do IBGE, está muito próximo, são 25 milhões de hectares, mais de 90%. Deixa eu fazer aqui a conta para a gente ver. 93%, Santiago, de área registrada. Então, a gente percebe que há uma incoerência. A gente sabe que não existe 93% de imóveis rurais registrados hoje junto ao SIGEF. É isso aí. Esse número chega a me assustar, né? Então, 93% das áreas elas já estão certificadas, né? Se comparando aos dados do IBGE, isso aí é um dado que com certeza não representa a realidade. Até porque, se a gente considerar todas as áreas certificadas pelo SIGEF, pelo SNCI, são áreas que têm matrícula, que têm registro no cartório de registro de imóveis, né? Que possivelmente tem a sua matrícula, né? E com certeza não é 93% do total de áreas do Brasil, né? Tem muito mais posse aí do que acreditamos que tem muito mais posse aí, mais áreas irregulares do que áreas regulares no Brasil. Então esse dado aí não representa. É melhor a gente nem analisar esse dado aí. Vamos só analisar a quantidade de imóveis rurais, tá bom? Para a gente não entrar nessa seara. Então vamos lá. A gente já sabe que existe muitos imóveis rurais, que existe uma imprecisão nos dados que a gente conhece e a gente sabe que existem poucos profissionais trabalhando nessa área. Então, a gente já tem uma noção de que tem muita demanda e tem pouca gente oferecendo. É um mercado de trabalho muito bom. A gente já tem essa intuição.
Então, seu Thiago, eu trouxe mais alguns números aqui. Esses são mais animadores. Eu fiz uma subtração do número de imóveis da média do número de imóveis que a gente fez ali, pelo número de áreas certificadas. Eu cheguei a um total de 6.315.732 imóveis. É muito imóvel que precisa ser certificado. Dividindo isso pelo número de profissionais que trabalham com regularização fundiária, a gente vai chegar a 566 imóveis por profissional. É muito imóvel no know-how de cada profissional, e a gente entende que, tipo assim, varia muito do estado, às vezes tem mais imóveis em um estado e menos em outros, mas isso é diretamente proporcional. Onde existem mais imóveis rurais, normalmente é onde existem mais profissionais trabalhando com isso. E isso a gente pode comprovar lá no site do CIGEF, na aba de estatísticas. Mas, de qualquer forma, a gente vê que é muito trabalho para quem trabalha nesse ramo de regularização fundiária, quem trabalha com combo rural. E, Thiago, eu peguei esses números, fiquei brincando com eles. A gente sabe que isso aqui é só uma perspectiva, uma forma de expressar o pensamento de quem acha que é um mercado lucrativo. E eu fiquei observando esses últimos dias, no site lá do CIGEF, existe uma média de 400 certificações por dia. Isso varia, ele dá lá um gráfico semanal, como é de intuitivo. Durante a semana varia lá de 600 imóveis, 500 imóveis, 400 imóveis. Nos finais de semana esse número cai, chega até a não chegar a 100 imóveis para certificados, mas a gente chega a uma média de 400 imóveis certificados por dia. Aí eu peguei esse número de imóveis que falta, Santiago, para serem certificados e dividi por 400. Eu cheguei ao número de 15.789 dias. Isso dá 44 anos de trabalho, Santiago. Para o número de credenciados que tem hoje, se todo mundo começar a trabalhar com certificação todos os dias, vão ser 44 anos de trabalho garantidos no ramo de regularização fundiária. Isso eu estou falando só de certificação. Então, é uma perspectiva muito boa, numericamente falando, não é não, Santiago? Caramba, você fez uma estatística grande aí, né? Deixa eu entender aqui. Você pegou a média dos imóveis rurais, que a gente falou lá, né? 6.900.000, né? Tirou as áreas certificadas pela primeira e pela segunda norma e deu esse número aqui, 6.315.000, não foi? Não Exatamente. Foi? Pronto. Exatamente. Aí você calculou que são certificados em média 400 imóveis por dia? Exatamente. 400 imóveis por dia, dividido por esse valor aqui, deu esse valor de 15.789 dias. Exatamente. Que deu 44 anos. Exatamente. Então, cada profissional credenciado hoje teria 44 anos de trabalho certificando quantos imóveis rurais por dia? Mantendo essa média de 400 certificações por dia. Ah, entendi. Entendeu, Santiago? A média... É só o número. A gente sabe que isso aí é uma estatística que a gente está criando. A gente sabe que é muito variável isso aí. Mas é uma forma da gente ver que o mercado é um mercado promissor. Como eu disse já algumas vezes, tem muita demanda e tem pouco profissional trabalhando nessa área. Verdade. Então, boa análise aí, né? 44 anos pela frente aí, se nós mantermos o total de credenciados e a média de certificações aí, né? Então, um número aí e serve para análise, né? A gente está colocando alguns números aqui que a gente fez
mas serve para a sua análise também, né? A gente pode estar interpretando de um jeito, mas você também pode interpretar de outro jeito aí, de outra forma aí, tá bom? Então é bom que a gente está mostrando esses dados aí, Matheus, que cada um interpreta da forma que quiser, né? Mas é interessante essa análise aí desses 44 anos de trabalho aí. Então, eu tenho aqui 30 e poucos anos, né? Então, eu vou até 70 e poucos anos aí, eu vou estar certificando a área aí, né? Mas, Santiago, isso aí é uma perspectiva, eu acho que não otimista. Porque se a gente imaginar que os serviços de regularização fundiária também são muito lucrativos, se você pegar esses 500 imóveis aí que eu fiz por credenciado, seu nome está lá, e você fazer essas certificações, fazer o combo rural desses seus 500 imóveis, você não precisa ficar até 70 anos trabalhando, não. Eu acho que você já vai garantir uma boa aposentadoria. Pode ficar mais tranquilo, não precisa ir até os 70, não. As perspectivas são boas. Então ótimo. Ótimo para mim. E Santiago, ainda não acabou, não. Vou me aposentar mais cedo. Ô Santiago, e isso aí são os números que representam os serviços que ainda têm que ser feitos. Serviços que ainda não passaram pela mão de nenhum profissional. Só que aí a gente passa a ver que existem outras situações que vão precisar de um retrabalho. Infelizmente, vão precisar de um retrabalho. Porque a gente sabe que não é só o SIGEF que representa regularização fundiária hoje no Brasil. Existem outros cadastros que vão precisar serem atualizados a partir do momento em que essa regularização precise ser feita, a partir do momento que a certificação seja feita. E é aí que entra o combo rural. São muitos combos rurais que vão precisar serem feitos, que não é só a certificação, é o CCIR, é o CAR, e o ADA, o ITR. São muitos serviços. Esses serviços, na verdade, são anuais, alguns deles. Então, são 6 milhões de serviços em algumas situações que vão precisar serem feitos todos os anos. Então, é muito serviço. E quando a gente se fala de CAR, é um pouco... É um pouco diferente. Porque a gente pega aqui, Santiago, eu tenho dados do CAR também aqui. Calma. Não fale do CAR agora, não, que eu quero falar uma coisa que você tocou nesse assunto aí. A gente falou de áreas certificadas, né? E aí você tocou no assunto do combo rural, né? Que ainda, além da certificação, tem serviço de CCIR, ITR, cadastro ambiental, né? ADA, tem todos esses cadastros, não é isso? Mas, Matheus, tem uma coisa que poucos profissionais fazem hoje, que é o combo rural, né? Então, uma das vantagens do combo rural é que nós entregamos todos os cadastros necessários para a verbação do imóvel rural, para o cartório reconhecer essa matrícula certificada. E hoje, grande parte das áreas que estão no SIGEF, elas estão certificadas, mas o cartório não reconheceu o registro. Por quê? Verdade. Porque o proprietário não levou todas as documentações necessárias para o cartório, né? Então, grande parte desse não reconhecimento é isso, de todas, faltando documentação para o cartório reconhecer o registro. E quais são as documentações que o cartório precisa? Justamente é o CAR, é o ITR dos últimos 5 anos, é o próprio CCIR, né? Então, essas informações são necessárias para o cartório reconhecer o registro. Ou seja, tem muita área lá que não está, que está certificada, mas não está reconhecido o registro. E digo mais, Matheus, esses serviços que faltam ainda podem ser
podem ser contratados serviços avulsos, né? Por exemplo, a área já está certificada, o cara pode contratar você para fazer CCR, TRUK, né? Já utilizando o polígono da área certificada por outro profissional, né? Então, você pode fazer serviços, grande parte desse serviço, até home office, né? Então, você tem ainda essa possibilidade, já que essas áreas já estão certificadas, né, Matheus? Então, assim, é bom a gente tocar nesse assunto, porque nós que trabalhamos no dia a dia com o CIGEF, tem muita área que o cartório não reconheceu o registro. Então, pessoal, não é só certificar e acabou. Não, você tem que fazer o cartório reconhecer, reconhecer a sua certificação, tá bom? Então, isso é muito importante. E, Matheus, reforçando ainda, antes de você entrar no CAR, lembrando que existe prazo para a certificação. A gente comentou logo no início, mas existe prazo para fazer a certificação. Então, hoje é de 100 hectares ou mais que são obrigados os imóveis rurais a fazer a certificação, mas 2023, no mês 11 de 2023, 25 hectares ou mais, eles vão ser obrigados a fazer a certificação se fizerem qualquer trâmite no imóvel, qualquer desmembramento, remembramento, venda, qualquer trâmite junto ao cartório de imóvel, ele vai exigir a certificação, ou seja, vai aumentar ainda mais essa procura por certificação, já que a área do imóvel rural vai ser diminuída, né, Matheus? Então, tende a ser procurado mais ainda esse serviço de certificação com o tempo, já que a lei, né, os prazos vão diminuindo de acordo com a área e de acordo com o tempo, né, Matheus? Então, é bom deixar isso claro para o pessoal, porque quando você entrar no CAI agora, vai ser uma polêmica grande também aí do CAI, né? Vamos lá. Na verdade, Thiago, eu só quero mostrar para o pessoal aí que, mesmo que todos os imóveis já tivessem sido, de alguma forma, cadastrados, ainda existe trabalho. Por exemplo, o CAR hoje, eu vou até abrir o site aqui, Santiago, eu deixei ele aberto aqui. Se você observar aqui, está dizendo que tem 5.669.375 imóveis registrados. Do dia 18 do 2, no dia 18, aqui, ó, 18 de 2 de 2020. Beleza. Se a gente for aqui nesse site, que é no CAR também, do Ministério do Meio Ambiente, ele já disse que tem 6,5 milhões de imóveis registrados em 31 de janeiro de 2020. Eu não entendi muito bem porque tem essa diferença. Eu não sei se eles estão falando de cadastros diferentes, mas não demonstra aqui. Eu acho que eles estão falando da mesma coisa, o mesmo órgão, e mesmo assim ainda existe uma divergência no número de registros que eles contam. E aí, Santiago, vamos imaginar que sejam realmente 6,5 milhões de imóveis rurais. E quando a gente traz para a nossa média aqui, só vão faltar 400 mil de imóveis a serem registrados. Já tem tantos imóveis assim. Eu vou botar aqui esse número aqui, 6.500.000, Santiago. Vou botar aqui bonitinho. Sabe fazer ao vivo, vamos ver se acerta mesmo. Vamos botar aqui bonitinho. É... 400 mil, né? 400 mil, falta 400 mil, né? Mais ou menos. O 93% está nos perseguindo hoje. E significa que só tem 7% dos imóveis rurais precisando serem registrados no CAR. Já tem 93%
93% dos imóveis registrados, eu não acredito muito nisso, porque o CAR, se a gente for parar para pensar, é o serviço que mais vem profissionais, proprietários querendo fazer junto com a gente. A gente tem que explicar para eles a lógica do combo rural, eles entendem depois que conversam com a gente, mas normalmente eles vêm até a gente querendo o CAR, e então esse número é meio estranho. Aí a gente vem aqui no próprio site do CAR e a gente olha aqui, ó, tá bem preenchidinho aqui e tal, mas existem aqui, por exemplo, na Bahia, de onde a gente está falando, Santiago, tem muitas áreas, eu vou dar um zoom aqui, tem muita área que não está registrada ainda, que é área rural. Isso aqui tudo é área rural. E não tem registro. Se a gente for procurar aqui, não está no CAR. Então é difícil acreditar que 93% dos imóveis que existem hoje no Brasil já foram registrados junto ao CAR. É meio complicado entender esses dados, ainda mais quando eles mesmos não sabem quantos... Não sabem, não. Têm dificuldade para mostrar o número de imóveis que já tem registrados na plataforma deles, lá no sistema deles. Então, Santiago, mesmo os cadastros que aparentemente já estão prontos, já estão mais avançados, ainda vão perdurar muitos serviços aí ao longo do tempo, porque ainda irão existir as atualizações, as correções, as retificações, que com certeza vão ser muito necessárias. Ou seja, esses 44 aí vamos botar para 80 anos de trabalho aí, para tá mais ou menos bonitinho, e aí dá para administrar. Hoje em dia a gente tem que fazer para no futuro a gente conseguir administrar. Verdade, verdade. E essa base do CAI, como você disse, né? O próprio órgão ele está mostrando 2 números para a gente. Então a gente não sabe qual o que nós consideramos para fazer análise, né? Então, você vê que não é uma base confiável. Eu acho assim que a gente está falando aqui de todas, nenhuma dessas bases é confiável, né? Então, porque cada uma mostra um jeito de medir o imóvel rural. Então, por exemplo, essa área aí que você está falando aqui, né? 548 milhões aqui, né, embaixo, essa área aí, com certeza essa área tem sobreposição, né? Porque o CAR, ela permite sobreposição, então, ou seja, a gente não pode nem usar esse dado aqui para fazer essa análise, né? Então, assim, a gente sempre fala, né, que o ideal é que se tenha a unificação desses cadastros, né, para você ter um dado confiável, né? Então, é importante essa unificação, né, desses cadastros e fazer um único, apenas em uma plataforma você conseguir, né, fazer o seu cadastro do seu imóvel rural, e nesta plataforma ter todas essas temáticas, todas estas temáticas, né? Seja ambiental, seja fundiária, seja de uso, seja de imposto, né? Então, o CAI reflete muito bem essa confusão no sistema cadastral brasileiro, né? Então, mas... Santiago, diga. E uma coisa que me veio à mente aqui com você falando, você falou aí do sistema que una tudo e tal, aí eu lembrei das propostas que existem e dos avanços que existem. A gente só está falando isso tudo aqui para quem trabalha com regularização fundiária na perspectiva rural. Quando a gente for falar de urbano, é muito, muito, muito mais... Os 80 anos que eu falei, a gente bota para 250 anos e é muito trabalho mesmo, e ou seja, a perspectiva que a gente falou lá no início, ela é muito boa. O segredo, eu acho que é fazer o que a gente sempre comenta, que é se diferenciar e prestar um serviço de qualidade, mostrar que o seu serviço é melhor, porque o serviço existe, a gente está mostrando aí.
Então, eu me lembro que você costuma falar uma parábola, falar em parábolas, que você tem um colega que, conversando com você, pegou o telefone, aqui, o meu telefone não toca, o meu telefone não toca. Mas é isso, você tem que fazer tocar porque o serviço existe. Você tem que procurar direito. Com certeza. Então, grande parte, é isso aí, você está certíssimo. Como o marketing é importante, né? Grande parte desses proprietários rurais aí, né, desses 5 milhões que ainda não fizeram certificação, o carro, eles não sabem que eles precisam estar com o imóvel regular. Então, o foco da gente tem que ser nesses proprietários rurais, que eles nem sabem que precisam regularizar a área dele, né? Então, a gente está falando aqui de 44 anos, Matheus, mas, assim, grande parte dos serviços da gente nos próximos anos, Matheus, vai ser para consertar erros das bases, né? Seja ela do CIGEP, seja ela do CAR, né? Então, com certeza, tem profissionais aí fazendo certificação errada, tem profissionais aí fazendo CAR errados, e com certeza estas correções elas vão vir para os profissionais que trabalham da forma certa, tá bom? Então, o que a gente passa de mensagem aqui é que você deve trabalhar da forma certa, da forma coerente, né? E mais técnica possível e confiável, né? Por quê? Porque no futuro, daqui a alguns anos, os cadastros que derem problema, eles vão contratar as pessoas que são especialistas e que resolvem o problema, né? Então, se você faz o combural, você já sai na frente, né? Você já está pensando na solução desse problema aí. E por isso que a gente fala, né, Matheus, também, que a gente parte, que a base do combural é a certificação, né? Por quê? Porque essa medição ela vai ser usada para todos os outros cadastros, né? Então, se você conseguir certificar a sua área, né, na forma de parcela, você não vai precisar ficar medindo a área, né? Então, assim, tem muito serviço aí de desmembramento, remembramento e para correções das bases cadastrais aí que foram feitas erradas, dos cadastros que foram feitos errados, Matheus. Então, tem muito serviço aí. E, Matheus, um dado que era importante a gente ter, mas isso não é aberto, né, para todos, é a base do registro de imóveis, né? Então, se o registro de imóveis tivesse uma base confiável, essa seria uma das bases melhores, né, de todas as áreas registradas, né? Então, assim, se o serviço de imóveis tivesse uma base, né, nem se disponibilizasse, né? Se ele tivesse lá bonitinho como outros tentam fazer, eu sei, a gente entende que é difícil, a gente entende que tipo assim, vir de lá dos primórdios para trazer é muito complicado, é muito difícil, mas se existisse seria ótimo. Se existisse seria ótimo, mas alguns cartórios já estão com essa ideia, montando uma base, mas nem todo. Mas se existisse essa base de áreas, seria a melhor base, né? Porque você estaria ali as áreas, né, que teriam a matrícula no registro. Seria a fonte de tirar dúvidas mais confiável que poderia existir. Verdade. E facilitaria o trabalho de muita gente que trabalha com regularização fundiária. Mas é muito complicado. Mas a gente entende que vai acontecer. Isso é a evolução. É complicado, mas vai ter que fazer em algum momento. É a tendência. Ou pelo menos tentar fazer, né? Que é o principal. É começar a dar o pontapé inicial. Matheus, o último dado aí, só para tirar dúvida de você, a gente calculou ali na média 6 milhões e 963 mil imóveis. Quantas? Isso. Eu pensei que a gente áreas, se a gente considerar que realmente essa é a quantidade de imóveis rurais
né? Quantas áreas no total da primeira norma e da segunda norma juntas? São mais ou menos 560, não foi? Quantas registradas? Quantas certificadas? certificadas? Deixa eu ver. 640. Quer que eu compartilhe de novo a tela aqui, Santiago? Pode ser, pode ser. Só para a gente tirar essa dúvida aí, que a gente não fez essa análise. Tá aqui, ó. Tá aqui. 647.278 imóveis registrados. Pronto. Então, faz aí agora. A média diminuído por esse número de imóveis aí, para saber quantos milhões sobram de imóveis rurais que precisam ser certificados. Esse número aqui, Santiago. 6.315.732 imóveis. Então, perfeito. Na verdade, você já tinha esse número. Perfeito, então. Então, sim. São 6.315.000 imóveis a serem certificados, né? Então, é muito imóvel ainda, né? E a gente colocou aqui que eu acho que tem ainda muito mais imóveis rurais, tá bom? Que eles precisam ser certificados, né? Então, tem muito trabalho aí para todos nós, né? Agora, Santiago, uma pergunta. Vou tirar aqui o compartilhamento de tela novamente. Desses 6.315.000 imóveis certificados, digamos que sejam 6 milhões de proprietários, quantos desses você acha que precisam do seu serviço? Quantos desses sabem que precisam do seu serviço? A gente não tem esse número, mas com certeza não chega nem a 5%. Então, o mercado de trabalho precisa saber que existe esse trabalho antes mesmo dele precisar, porque quando ele precisar, vai ser naquela situação do topo da pirâmide. Sim. E você vai concorrer tendo que diminuir o seu preço. Então, você tem que ir atrás desse cliente, você tem que mostrar para ele que ele precisa de você antes que ele saiba. Isso que vai fazer você ser um profissional de sucesso durante 44 anos de trabalho. É isso aí. É isso que a gente fala aqui, né? O cliente que vai lhe deixar rico, ele nem sabe que precisa dos serviços de regulação fundiária, né? Então, você vai ter que gerar este conhecimento para ele. Isso aí pode ser o assunto de outro podcast, como você fazer isso, né, Matheus? Mas a gente sempre fala aí nas nossas lives, né? Então, é importante você trabalhar com a base da pirâmide, né? Com esses 6 milhões aí que nem sabem que precisam do seu serviço de regulação fundiária. Eu acho que foi isso aí, viu, Matheus? A gente conseguiu passar aí uma estatística legal para o pessoal, né? Mostrando alguns dados aí de credenciados e de número de imóveis rurais. Eu sei que é um pouco confuso esses números de imóveis rurais, mas a gente fez uma média aí só para fazer essa análise para vocês, né? Exatamente, Santiago. Eu acho que a gente mostrou para aquele profissional que está desanimado que é para ele tentar reinvestir na sua carreira, porque é um ramo promissor. E a gente também mostrou para aquele que está em dúvida se quer entrar nesse mercado, se está vendo muitas notícias negativas e está em dúvida. A gente mostrou para ele que não é bem assim. A gente mostrou para ele que o mercado está aí aberto, tem demanda e tem mercado muito bom para trabalhar. E eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez, o podcast da GNSS Engenharia feito de casa. Minha barba já está fazendo trança aqui, Santiago. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais, @GNSS Engenharia. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.